Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Filosofia da Ciência, volume 1, do problema à teoria de Mário Bunge. Olha, é uma obra densa, quase um manual mesmo, que ajuda a gente a entender a engrenagem do pensamento científico, Um mapa, né? para navegar nesse universo. E para começar, Bunge já joga uma questão fundamental: o conhecimento científico. Ele é só uma versão mais chique do nosso conhecimento do dia a dia, do senso comum? Ou é outra coisa, na essência mesmo? É uma ótima pergunta para começar, né? Bunge argumenta que, assim, embora os dois busquem ser racionais, objetivos até um certo ponto, a ciência tem ambições e métodos bem diferentes. O senso comum, ele lida bem com o que está na cara, o observável. Que a gente vê, né? Exato. Já a ciência, ela mergulha no inobservável, sabe? Pensa em gravidade, partículas subatômicas, processos evolutivos de milênios, coisas que a gente não vê diretamente. Ela não só observa, ela postula. Ela cria ideias sobre coisas invisíveis. E como ela faz isso? Não é só sentar, olhar e anotar, certo? Não, de jeito nenhum. A ciência constrói hipóteses, às vezes bem ousadas, sabe? Que desafiam o que parece óbvio. E o ponto crucial, ela testa essas hipóteses. Com rigor, com controle, usando métodos que o senso comum normalmente não usa. Ah, Por isso que o Bond diz que não é só um refinamento, é algo qualitativamente diferente mesmo, com regras próprias para dizer se uma descoberta é válida ou não. Bonte até usa uma metáfora, né? A fábula dos 5 filósofos da ciência, para mostrar umas visões meio simplistas demais. Isso. Como se a ciência fosse só um gravador de fatos, um computador superlógico, quase um jogo. Ou até, sei lá, um visionário que gosta de sofrer testando ideia maluca. Exatamente. Ele usa essa alegoria para, tipo, alertar a gente. Cuidado com essas visões reduzidas. A ciência não é só um gravador passivo, o empirismo ingênuo. Nem só um computador dedutivo, o racionalismo extremo. Entendi. Nem um jogo de regras que a gente inventa, o convencionalismo. E nem só fica tentando derrubar ideias por si, que seria talvez uma leitura extrema lá do Popper, o tal visionário masoquista. A prática científica de verdade é bem mais complexa, mais integrada que tudo isso. Ok. Então, como essa engrenagem mais complexa funciona na real? Bunge fala muito do tal método científico. O que é isso para ele, afinal? Olha, o ponto central para Bunge é separar a estratégia geral, que é o método, das táticas específicas de cada área. O método científico, para ele, é essa abordagem mais ampla, sabe? Primeiro você identifica um problema, formula ele direitinho. Certo? Depois, propõe hipóteses que façam sentido e que dê para testar. Aí você deduz o que aconteceria se a hipótese fosse verdadeira. E então, planeja e faz os testes de observação, o experimento, o que for, para ver se aquilo acontece mesmo. Uhum. Analisa os resultados, compara com a hipótese, com o que já se sabia, e aí ou você refina o problema ou acha problemas novos. É um ciclo, entende? Um ciclo que não para e que se corrige. Mas ele mesmo fala que não é uma receita de bolo mágica, né? Que funciona sempre, sem erro. Exato, não é infalível. Porque, bom, somos humanos, né? Nosso conhecimento tem limites. Mas é perfectível. Ou seja, dá para melhorar, a gente vai aprimorando. E ele precisa, fundamentalmente, das táticas. As táticas? As técnicas específicas que cada ciência desenvolve. Um arqueólogo vai usar datação por carbono, um químico usa espectroscopia, um historiador analisa documentos. As táticas mudam, evoluem, mas a estratégia por baixo, o método, é o que une a ciência. A unidade está na abordagem geral, não nas ferramentas de cada um. Isso. Isso leva a outra questão, né? Qual o objetivo final disso tudo? É só ir juntando fatos e mais fatos sobre o mundo? Bond diz que não. O objetivo não é ser só uma cosmografia, tipo um catálogo que descreve fatos soltos. A ciência quer ser uma cosmologia, um mapa dos padrões, das leis que comandam as coisas. Padrões? Leis? Isso. Ela quer construir teorias que são tipo sistemas de hipóteses conectadas pela lógica, que expliquem por que as coisas são como são e que permitam a gente fazer previsões. A busca é por entender fundo, sabe? Achar a ordem por trás da bagunça aparente. Então, se o objetivo é esse,
entender padrões, construir teorias. E o método pode falhar. A ciência está buscando a verdade com V maiúsculo ou é mais, sutil? É mais sutil, sim. A ciência busca a verdade, claro, no sentido de tentar fazer nossas teorias baterem com a realidade. Mas ela trabalha com o falibilismo, ou seja, a consciência de que nosso conhecimento é sempre parcial, aproximado, sempre sujeito à revisão. O progresso vem, assim, por aproximações, corrigindo o erro, refinando teoria. E é essa capacidade de se criticar e se corrigir que pro Bunge separa radicalmente a ciência de outras coisas, tipo a pseudociência. Falando nisso, Bunge não foge da briga, né? Ele analisa exemplos como parapsicologia, psicanálise, tentando ver onde está a linha que separa. Sim, ele aplica critérios bem claros. A pseudociência muitas vezes ignora ou vai contra o que a ciência já sabe, sem ter provas fortes para isso. As ideias costumam ser vagas demais para testar, ou então são feitas de um jeito que escapa de qualquer teste que possa provar que estão erradas. Tipo blindadas. Exato. Falta um mecanismo forte de autocorreção baseado em evidência. E muitas vezes o objetivo parece mais prático, terapia, influenciar pessoas, do que realmente construir conhecimento que possa ser testado e confirmado objetivamente. Por exemplo, aquela dificuldade de testar conceitos clássicos da psicanálise de forma rigorosa, empírica, que permita falsear, é um ponto que sempre volta nessas discussões. Essa análise dos critérios é, muito útil hoje em dia, com tanta informação voando por aí. Com certeza! Entender como a ciência se diferencia da pseudociência não é só um exercício de livro, né? É ferramenta para pensar criticamente no dia a dia mesmo. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original, Filosofia da Ciência de Mário Bunge, e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Fica a reflexão, né? No nosso cotidiano, que critérios a gente usa para separar o conhecimento que é confiável da pseudociência ou da simples opinião? A obra do Bunge dá umas ferramentas bem valiosas para essa análise crítica. Convida a gente a ser mais rigoroso com o que a gente consome e compartilha por aí.